Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo. Vamos a mais uma resolução de um problema aí que envolve vetores, certo? Esse é um problema aqui de equilíbrio. Então, nós sabemos que se uma partícula está em equilíbrio, eu posso afirmar que a força resultante sobre ela tem que ser igual a zero. Então, vamos aqui a um problema. Determine a intensidade de P para que o sistema esteja em equilíbrio. Então, observe que aqui nós temos um ponto, uma partícula, certo? Que está sob a ação de quatro forças. Eu quero saber qual a intensidade dessa força aqui para o sistema estar em equilíbrio. Então, a condição de equilíbrio de uma partícula é que a força resultante tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, a soma de todas as forças, a força P mais a força F1 mais a força F2 mais a força F3, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, para resolver esse problema, nós vamos representar cada uma dessas forças de forma vetorial. A primeira força aqui que eu vou representar é a força F3, porque, certo? É a mais fácil de representar, porque de forma geral, qualquer força ela pode ser representada como sendo o módulo dela multiplicado por um vetor unitário, um vetor aqui na direção da força. Então F3 tem módulo de 0,5 e a direção dela é a direção do eixo Y, certo? E o sentido é o sentido oposto aqui ao do versor J. Então isso aqui vai ser 0,5 na direção menos J. Então isso aqui vai ficar menos 0,5J, ok? Agora vamos pensar aqui na força F1. F1 eu conheço o módulo de F1 que vale 2 e conheço os ângulos diretores. Então eu posso escrever F1 como sendo, certo? O módulo de F1, vou escrever assim, vezes o vetor unitário. Como eu conheço os ângulos diretores, então o vetor unitário vai ser cosseno alfa aí, mais cosseno beta J, mais cosseno gama K, onde alfa, beta e gama são os ângulos correspondentes à direção x, y e z respectivamente. Então F1 vai ser 2, que multiplica o cosseno de 45, não é isso que é a direção do eixo x, então cosseno de 45 i mais cosseno de beta é cosseno de 60, j mais o cosseno de 120, k, certo? Então F1 vai ser igual 2 cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então raiz de 2 sobre 2 vezes 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então dá 1,41i mais cosseno de 60 é 0,5 vezes 2 dá 1. Então fica 1j. Cosseno de 120 é menos meio vezes 2. Então vai ficar menos. Então aqui nós teremos menos 1k. Então aqui eu tenho a força F1. E agora nós temos agora a força F2. A força F2 aqui nós temos, ó, ela está ao longo aqui dessa reta e nós sabemos aqui as coordenadas desse ponto. Então eu preciso definir aqui um vetor unitário aqui nessa direção. Então a direção que vai da origem até esse ponto. Então eu posso definir aqui o vetor que vai da origem até esse ponto, chamar aqui de ponto, sei lá, ponto B e ponto A. Então eu defino o vetor de A para B, depois calculo um vetor nessa direção, tudo bem? Então eu vou dizer que F2 vai ser o módulo de F2 vezes um vetor unitário, onde nesse caso aqui, esse vetor unitário, certo? Vai ser um vetor de A para B dividido pelo módulo de A para B, certo? Então eu vou dizer aqui que F2 vai ser igual a o módulo dele, que é quanto? 0,75 vezes o vetor de A para B. O vetor de A para B, como A é a origem, são as coordenadas do ponto. Então vai ficar menos 1,5i mais 3j mais 3k, dividido pelo módulo, o módulo aqui, 0,75. Vai ficar a raiz de 1,5 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz. Certo?
Então vamos aqui, isso aqui vai ser igual a 0,75 vezes menos 1,5i mais 3j mais 3k sobre. Aqui vai dar ó, 9 mais 9 mais 2,25. Então aqui vai dar 4,5, certo? Um módulo disso aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar, vamos colocar aqui, vou passar para o outro lado. Aqui vai ficar ó, 1/3, menos 1/3. Aqui vai ficar 2/3 e 2/3, certo? Então F2 vai ser 0,75 vezes menos 1/3 de I mais 2/3 de J mais 2/3 de K. Então só para a gente voltar aqui para você observar, certo? Aqui ó, fica 3 sobre 4,5. Se a gente dividir por 3 em cima e embaixo, vai ficar por 3 não, por 1,5. Dividir 1,5 em cima e embaixo fica 2. E aqui fica 3, por isso fica 2/3, certo? Então aqui nós temos que F2 vai ser igual a 0,75 dividido por 3 dá 0,25, então vai ficar menos 0,25i mais, aí vai ficar 2/3, vai dar 0,75 dividido por 3 vai dar 0,25 vezes 2 dá 0,5, então 0,5j mais 0,5k, certo? Então nós sabemos o quê? Que a soma das forças tem que ser igual a zero, então vai ficar P mais F1, quem é F1? F1 1,41i 1 menos 1, então vai ficar 1,41i mais J mais K, certo? Aí mais F2, F2 está aqui, então é menos 0,25i mais 0,5j mais 0,5k mais F3, F3 é menos 0,5j, certo? Então P mais, vamos somar aqui as componentes, ó. 1,41 mais 0,25 vai dar 1, vai ficar 5 para dar 6, desce 1, 3 para 4, 1, então dá 1,16i, certo? Aqui tem J, esse J cancela com esse J aqui, então vai ficar mais J, e esse K aqui mais esse K dá mais 1,5K. Deixa eu só confirmar aqui se esse K aqui realmente é positivo. Esse K é o de F2, né? Cadê esse aqui? Não, esse aqui foi F1, certo? O K de F1, deixa eu confirmar aqui o K de F1. Ele é negativo. Então deixa eu corrigir aqui, ó. O K de F1 é negativo, é menos K, menos 1K. Então isso quer dizer que vai ficar menos esse daqui com mais 0,5 dá menos 0,5K. Então isso aqui é igual a zero, falta colocar aqui igual a zero. Então a força P aqui, certo? A força P vai ser, passa para o outro lado, menos 1,16i menos J mais 0,5K. Observe que dá certinho. Pela inclinação ainda você percebe que ela tem aqui, certo? Ela está aqui apontando no Y negativo, tá vendo? E a força aqui, certo? Em Z positiva, né? Só o I que é negativo a gente não consegue, nós não conseguimos observar aqui porque está no plano, certo? Mas você percebe que realmente o J aqui é para a esquerda, o Z para cima. Então, como ele quer o módulo de P, então o módulo de P é a raiz de menos 1,16 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. Então, se você fizer esse cálculo aqui, você vai achar aproximadamente 1,61 kN, ok?
Então, espero que tenham gostado. Esse aí já foi um problema um pouquinho mais difícil, né? Porque nós precisávamos aqui representar cada uma das folhas de forma cartesiana, ok? Então, até o próximo vídeo.